Eu me chamo Del Lima Júnior e esse é o podcast Jornada da Escuta. Com o oferecimento da Ped Bebe da Academia Lacorde, eu dou início ao 9º episódio do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. No episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre a maneira cíclica com a qual nos relacionamos com a música, mas pelo viés das emoções. Então hoje a gente vai falar sobre os ciclos das emoções, o ciclo das emoções, como a música perpassa a nossa escuta e retorna de maneira atualizada. Você vai entender no decorrer do episódio onde iremos chegar. Eu quero provocar você a refletir, a buscar compreender a escuta musical como um processo cíclico, no qual a música não apenas emociona momentaneamente, mas perpassa, mas atravessa o nosso corpo, a nossa mente e, não obstante, o nosso espírito. E ela retorna, então, em forma de memória, comportamentos e transformação interior. A reflexão de hoje, então, ela tem como objetivo ampliar a sua perspectiva sobre a prática da apreciação musical, elucidando que a escuta musical, ela não é uma experiência estática ou casual, mas uma vivência dinâmica e renovadora, por assim dizer. Ok? Então fica comigo que hoje a gente vai buscar entender o que é esse reencontro único da música, que é capaz de ressignificar tanto nós ressignificarmos tanto a música quanto a nós mesmos. Vamos lá então para o nosso 9º episódio, o ciclo das emoções. Você já parou para pensar que o som não é apenas aquilo que ouvimos, mas aquilo que nos constitui? Somos sons. É um ciclo de palestras conduzido por Del Lima Júnior, flautista, escritor e sonautólogo que une música, filosofia, ciência e espiritualidade para revelar o poder invisível das boas relações. Um encontro imersivo, transformador, que vai despertar sua escuta, ampliar sua percepção e revelar como cada detalhe sonoro molda a nossa vida. Ciclo de palestras. Somos sons, o poder invisível das boas relações. Reserve seu lugar. Descubra que, no fundo, todos nós somos sons. Muito bem, muito bem. Você que me acompanha há um bom tempo já deve ter ouvido falar do ciclo EAP. Eu gosto muito dessa estrutura, essa abordagem metodológica que eu criei lá em meados de 2018 para trabalhar em aulas de apreciação musical. Então, se você é professor de música, você leciona música e busca trabalhar a apreciação musical de maneira dinâmica, de maneira enriquecedora, eu te aconselho a conhecer um pouco mais sobre o ciclo EAP. Mais tarde a gente fala sobre o ciclo EAP. Eu quero trazer na pauta aqui o ciclo EAP, porque perceba, a dinâmica do ciclo EAP funciona da seguinte maneira: EAP, escuta, análise, pesquisa. Ok, dito isso, você vai pegar o objeto sonoro musical e vai colocar para escutar. Depois de você escutar, você vai fazer uma análise daquilo que te chamou atenção ou daquilo que você foi orientado a prestar atenção durante essa escuta. Depois que você fazer essa análise, você vai fazer uma pesquisa sobre aquilo que você analisou. Depois de fazer essa pesquisa, você vai escutar de novo. Isso pode ser minutos, alguns minutos depois, pode ser alguns dias depois. O ponto é que você vai escutar novamente. Quando você escutar novamente, você não será mais a mesma pessoa, porque você agora tem outras informações que antes você não tinha. Você agora tem informações sobre aquela música que antes você não tinha. Você sabe como é o refrão, você sabe qual é o ápice, o clímax da música. Então você meio que já espera, você já criou, já tem as expectativas ali alinhadas. Então você vai fazer uma nova análise. Se você está fazendo essa prática sozinho, você vai, enfim, analisar aquilo que te apetece. Se você está sendo orientado, você vai analisar aquilo que foi de fato orientado. Vai fazer essa análise, vai anotar o que foi preciso
vai conectar os pontos necessários e vai fazer uma nova pesquisa para aprofundar essa análise que a priori foi totalmente empírica. Voltando a escutar, você já não é mais a mesma pessoa daquela primeira escuta. Perceba, você já não é mais, porque agora você tem mais informações, você já tem experiência com essa música, porque agora você não apenas conhece o clímax, como você sabe exatamente o momento do clímax, você sabe o que vai acontecer, você sabe onde tem onde entra aquele instrumento que te chamou atenção, ou aquele instrumento que você gosta, enfim, você já tem agora um panorama muito mais claro sobre aquela música. E assim por diante. O ciclo EP, portanto, é uma dinâmica apreciativa, uma prática metodológica que eu considero muito enriquecedora. Não apenas porque eu elaborei, tirando esse aspecto egóico, vaidoso, longe de mim, mas é uma abordagem muito interessante, enriquecedora, porque eu mesmo já pratiquei inúmeras vezes com músicas que eu adoro, músicas que eu escuto desde a minha juventude. Então é muito interessante como músicas que a gente conhece há muito tempo, elas têm a possibilidade de desvelar novas camadas, novas perspectivas e nos apresentar novas sensações, emoções e, claro, novos repertórios a partir da pesquisa que a gente faz, porque o artista, o compositor, o intérprete que nós temos apreço, a partir do momento que a gente começa a analisar e pesquisar, a gente percebe que eles também têm influências e a gente começa a escutar as influências dos nossos artistas preferidos, por assim dizer, ou aqueles que fomos expostos a conhecer e acabamos tendo um certo apreço. Então a gente acaba conhecendo cada vez mais. E o mais interessante que eu já mencionei aqui, nós não somos mais a mesma pessoa que escutou tempos atrás, seja 10 minutos atrás, seja 20 anos atrás, como é o meu caso. Então vamos lá. Para ajudar aqui na nossa reflexão, eu trouxe dois pesquisadores, dois psicólogos que, na verdade, eles têm um artigo publicado, que eu vou já ler o nome do artigo deles em português. Respostas emocionais à música, a necessidade de considerar mecanismos subjacentes. Esse artigo foi publicado em 2008 pelos psicólogos Patrick Juslin e Daniel Wastphal. Okay? São pesquisadores suecos, então Patrick Juslin e Daniel Wastphal. Okay? Dito isso, então, eles trazem algumas perspectivas muito interessantes com relação à emoção que nós sentimos ao escutar determinada música. Não é assim uma música em específico, é qualquer música. Existe esses mecanismos subjacentes que induzem então as nossas emoções. Aqui cabe a gente perceber que a música, antes de qualquer coisa, ela é vibração, certo? Fisicamente falando, ela são ondas sonoras, é uma vibração que flui no ar, certo? Então, antes desse som da música ser entendida, ela é sentida. Sendo assim, o nosso corpo é a primeira fronteira da escuta, sabe? Arrepios, aceleração dos batimentos cardíacos, a mudança na respiração, vontade de chorar, todas essas manifestações fisiológicas, esses sinais fisiológicos, você entende? Então, antes mesmo de a gente entender, a gente cognitivamente, intelectualmente entender sobre o som, sobre a música, o nosso corpo já recebeu, entende? E para ajudar nesse entendimento, Juslin e o Wastphal, eles descrevem no artigo 6 mecanismos pelos quais a música induz emoção, incluindo a resposta corporal direta, certo? Então, assim, nenhuma emoção nasce do nada. Ela é provocada, tocada, ela é atravessada no nosso corpo pelo som. E o mais interessante dessa perspectiva é que, assim, a emoção inicial, ela não é uma escolha racional. Você entende? Presta atenção no que eu vou dizer. Quando você escuta uma determinada música pela primeira vez,
você não racionaliza o que você vai sentir. Bom, vou colocar essa música aqui, que eu não conheço, nunca ouvi na vida, não sei quem canta, não sei quem toca, mas eu vou colocar para sentir determinada emoção. Você entende? Não é assim que funciona. Esse som, essa música, ela vai chegar no nosso corpo, vai causar, vai ser provocada então essa determinada emoção, que a gente não tem controle, e a partir daí, sim, a gente percebe o que está acontecendo, e é agora, com essa informação, que a gente vai começar a analisar. Mas a primeira emoção que a gente sente, ela não é intencional. Ela nasce, ela brota justamente desse impacto sonoro. E como que a gente entende esse impacto sonoro nessa manifestação emocional? É onde o texto, o artigo, inclusive está disponível aqui, eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você acessá-lo, baixá-lo, lê-lo, tá bom? Porque vale bastante a pena. E esse texto, então, ele traz esses 6 mecanismos. Eu vou ler para você esses 6 mecanismos para você, enfim, ter uma visão geral. As 6 mecanismos são reflexos do tronco encefálico, condicionamento avaliativo, contágio emocional, imagens visuais, memória episódica e expectativa musical. Estes 6 são os 6 mecanismos que os pesquisadores, os autores, nos trazem aqui nesse artigo. E é muito interessante como eles vão trazendo as evidências e tal. E tem alguns pontos que nem se tem ainda uma conclusão de fato apresentada, porque ainda são apenas hipóteses. Mas, enfim, vale a leitura. O ponto que eu quero que você entenda aqui é o fato de que aquilo que você chama de música boa e música ruim, eles são reflexos desses mecanismos, entende? Alguma coisa, quando você escutou, ativou boas sensações. Determinada música ativou, enfim, algo agradável, e outra música, algo desagradável. E a partir desses 6 mecanismos, que até então você ainda não tinha nomeado eles, não tinha ciência efetiva deles, após esses 6 mecanismos, ou um desses 6 ser ativado, em que você traz a consciência de que algo é bom ou ruim devido à emoção que foi evocada, que foi provocada, que nasceu em você. E para você não ficar totalmente descontextualizado, eu vou ler rapidamente aqui, eu vou apresentar a você esses 6 mecanismos, tá bem? De maneira bem resumida, só para a gente ficar bem alinhado, você estar ciente do que eu estou falando. O primeiro, reflexo do tronco cerebral, ocorre quando os sons musicais têm características físicas inesperadas ou intensas, sabe? Volume alto, dissonância, mudança brusca, ativa diretamente estruturas do tronco cerebral ligadas às respostas automáticas de alerta. Exemplo, um estrondo súbito em uma sinfonia provoca sobressalto. Esse é um exemplo. Então, o 2. Condicionamento avaliativo. São emoções associadas a músicas específicas por meio de experiências anteriores. Por exemplo, uma música tocava em um momento feliz da sua infância e ao escutá-la novamente você sente alegria. Contágio emocional. Terceiro, contágio emocional. O ouvinte imita internamente a emoção expressa pela música, processa o tom emocional, triste, alegre, tenso, e isso gera um estado emocional semelhante. Por exemplo, uma melodia melancólica pode nos deixar tristes mesmo sem lembranças associadas. Número 4. Visualização de imagens. A música evoca imagens mentais, cenas, paisagens, memórias visuais que despertam emoções. Por exemplo, pensa num coro, num grande coro, e esse coro
pode evocar imagens de catedrais, céu, transcendência. Quinto, memória episódica, conhecido como efeito máquina do tempo. A música desperta memórias autobiográficas. Por exemplo, escutar a música do primeiro encontro romântico ativa recordações e emoções daquele instante onde a música era tocada. E o sexto, expectativa musical. São emoções que surgem da confirmação ou violação de expectativas musicais. Harmonia, ritmo, melodia. Por exemplo, quando em uma cadência musical ali, progressão harmônica e tal, ela resolve como esperado, sentimos prazer. Mas quando há uma suspensão inesperada, quando você acha que vai acabar e não acaba, isso gera uma surpresa ou uma tensão. Então essa é a expectativa musical. E disso nascem desses 6 mecanismos é onde nascem essas emoções. E qual a moral da história de nós sabermos sobre isso? Por que eu estou trazendo isso? Eu quero que você perceba que nós, indiferente do ciclo EAP, nós somos seres cíclicos. A nossa escuta é cíclica. Por mais que a gente busque escutar uma determinada playlist, você monta a tua playlist com músicas que você adora, músicas para você curtir, tá bom? Músicas para você viajar, músicas para você meditar, não importa qual a função da música que você atribuiu. Perceba que o ponto aqui é o seguinte: você tem um condicionamento avaliativo. Lembra que eu falei ali? É o segundo item que eu falei dos mecanismos dos autores. Condicionamento avaliativo. O exemplo que eu dei, se você escuta uma determinada música que estava tocando, uma determinada música estava tocando no momento feliz da sua infância, quando você escuta ela novamente, você evoca aqueles sentimentos. Então, perceba que a gente tenta trazer aquela emoção primária, aquela que não foi racionalizada. Nós somos seres cíclicos, mas buscamos manter as mesmas emoções, mesmo não sendo mais a mesma pessoa. Portanto, a nossa escuta ela é atualizada, porque ela ao mesmo tempo, traz a memória daquilo que sentimos na primeira experiência, mas agora em um outro contexto. Sabe? Com novas experiências acumuladas. Se percebe o poder da prática da apreciação musical? A prática da apreciação musical faz com que a gente possa adentrar em camadas sutis dessa experiência. A gente não está mais agora escutando de maneira automática. Cara, nem sei porque eu gosto dessa música, mas me faz um bem danado. Agora você tem o real conhecimento, a noção do que ela evoca, e assim a gente pode trabalhar e manter cada vez mais intenso essas boas e agradáveis sensações que determinadas músicas nos evocam. E agora vem um ponto muito importante. Quando a gente não gosta de determinada música porque evocou uma emoção que a gente não quer manter, não quer sentir novamente, agora você entende que não se trata mais de preconceito. Você sentiu aquilo por alguma maneira. Aí vem aquele lance do reflexo do tronco cerebral. Entende? E o tronco cerebral ele é responsável por essas sensações, por captar e compreender essas sensações que pegam a gente de surpresa. Ela está ligada a respostas automáticas. Nós não temos controle do que vamos sentir a priori quando vamos escutar um determinado som. Uma determinada música, não tem como prever. Essa aí eu não vou gostar de certeza. Então ela vem de súbito, você já evocou algo aqui. E aí agora você busca entender. Você vai entender o teu condicionamento avaliativo, sabe? Tu vai buscar compreender esse contágio emocional. Você vai buscar a visualização das imagens que você criou, porque às vezes a imagem que você cria é uma imagem a partir das suas experiências, das suas
das memórias, do conhecimento que você tem. Você imagina que determinada música remete a determinado contexto, a determinada paisagem, e talvez para outra pessoa não tem nada a ver, ou até mesmo para quem compôs a música, não tem nada a ver. E não estou dizendo que está certo ou errado, mas entender isso faz com que a gente se torne ouvintes menos preconceituosos. Eu não estou defendendo que você tem que sair gostando de tudo. Eu não gosto de tudo. Na verdade, eu gosto de muito pouco, assim, se for ver. Todos nós gostamos de muito pouco, porque a gente nutre aquilo que nos faz bem. O ponto da apreciação musical que eu trago aqui é essa perspectiva de entender essas camadas, entender por que você sente algo legal, algo bom, por que você sente um repúdio, entende? Como que isso é construído? Uma coisa que, por exemplo, também os autores trazem, que é a expectativa musical, aquilo que, por exemplo, você escuta uma determinada música e acontece aquilo que você imagina, sabe aquele drop da música eletrônica? Aí você espera, é previsível, a gente já está acostumado, de alguma certa forma fomos educados a entender essa estrutura musical, que vai ter o drop, quando chega lá no ápice, a frequência vai subindo, o ritmo vai aumentando, vai sempre dobrando, e aí a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer. E essa previsibilidade, quando atendida, ou melhor, não importa, quando atendida ou não atendida, vai gerar algo, vai gerar uma surpresa, ou pode ser que na verdade não haja surpresa, mas haja a confirmação do que se esperava, e isso pode ser prazeroso ou não. Então, tem determinadas músicas que não atingem a expectativa musical que você estava esperando, e aí por isso você pode repudiar, pode não gostar, enfim, esse é só um elemento. Então vale a pena aqui buscar entender de que maneira você está se relacionando com a música, buscar entender essa relação, entende? Não tô defendendo como um caminho único, certo e irrevogável, mas é uma perspectiva plausível, interessante e enriquecedora. Então eu te aconselho, se você não for ler o artigo, pelo menos agora, a partir dessas informações, desses 6 mecanismos que eu compartilhei, você ter essa dimensão agora intelectual na sua prática de escuta musical, e te aconselho fortemente ter uma prática de apreciação musical, pelo menos por um tempo, sabe? Se aventurar em gêneros musicais diferentes, em repertórios novos, e também aprofundar o repertório que você está acostumado a escutar. Porque eu tenho certeza que você escuta uma determinada música, um determinado repertório, artista, enfim, gênero musical, que atende algum viés emocional que eu mencionei aqui. Não obstante, uma função social muito importante para a tua biografia. Entende? Para reforçar a tua identidade, para reforçar algum aspecto espiritual, ideológico, eu tenho certeza, porque é assim que funciona. Eu não preciso ler, sabe, artigos que falem sobre isso. É fácil perceber, porque o que é difícil é compreender como aconteceu, a raiz daquele repertório te fazer bem, te fazer mal, ou indo para outra esfera, o aspecto visual, estético, o jeito que você corta o cabelo, a roupa que você veste, exerce uma função social de posicionamento, de identidade, entende? Então, falando em música, é a mesma coisa. Na verdade, para mim é muito mais claro falar sobre música e perceber justamente que você escolhe escutar determinadas músicas para reforçar alguma crença, algum valor, alguma identidade, algum aspecto emocional, fisiológico, entende? Para mim isso é muito evidente. O que eu quero te provocar a pôr em prática é trazer a consciência disso. E o ciclo EAP, ele ajuda de maneira formidável, de maneira completa. Se você trabalha com música, você tem que conhecer o ciclo EAP. Você tem que se aprofundar nessa estratégia de apreciação musical, essa abordagem metodológica que eu proponho. Não porque eu tô falando, porque realmente funciona. Tu vai se aprofundar cada vez mais no repertório que você está acostumado a ouvir, na música que você está acostumado a ouvir. Entende? E eu vou te dizer, tá? Quanto mais você entende o porquê você escuta, mais você entende sobre a música e sobre você mesmo.
Então, quando eu falo que é o poder, que é muito interessante, que é enriquecedor, eu não tô jogando com palavras. É concreto, é real isso. Dito tudo isso, o meu convite é que você coloque em prática, que você realize uma prática de apreciação musical e, se possível, utilize o ciclo EAP. Faça isso umas 3 vezes com a mesma música, só para você ter uma dimensão do que eu estou falando. Escuta, análise, pesquisa, tá bom? Só para recapitular o ciclo EAP. Escuta, análise, pesquisa. Aí volta a escutar, faz uma nova análise e faz uma nova pesquisa e volta a escutar. Então esse é o ciclo EAP. Te aconselho também você dar uma lida nesse artigo que está aqui na descrição desse episódio, tá bom? Então, assim, pra gente fechar essa reflexão de hoje, esse episódio, a música, é bom a gente entender que a música, ela não, é muito interessante isso, ela não se esgota, ela não se encerra se você toca numa performance, ela não se encerra na performance, sabe? É por isso que músicos tocam as mesmas músicas durante anos e sentem prazer, porque ela não se esgota ali, ela se renova sempre. Assim é a escuta, sabe? Ela nasce do silêncio, já falamos sobre isso, nasce do silêncio, e aí chega até o corpo, aí balbucia nossa mente, nossas emoções, nossas memórias, evoca memórias, cria novas memórias e volta ao silêncio. E desse silêncio, o início de um novo ciclo. Cada vez que escutamos, nós recomeçamos o ciclo, mas não somos mais aqueles mesmos de antes. Isso é muito poderoso, é muito rico. A música repete 1000 vezes, mas a pessoa que se escuta não é a mesma durante essas 1000 vezes. E é justamente nesse despertar de consciência que a música ela vai ser sempre a mesma, mas quem escuta nunca é o mesmo, que reside a força, a beleza e o poder da prática da apreciação musical. E antes da minha despedida, da minha mensagem final, eu quero que você escute alguns convites importantes. Eu me chamo Daul Lima Júnior e o meu livro Apreciação Musical, Uma Jornada de Escutas, volume 3, já está no forno. Mas enquanto o livro impresso não chega, você pode acessar o meu site, daulimajr.com.br, e ler os 7 primeiros capítulos que estão disponíveis em PDF. Então, se você quer transformar a maneira como você escuta, sente e compreende música, acesse meu site e baixe hoje mesmo os 7 primeiros capítulos do meu livro Apreciação Musical, Uma Jornada de Escutas, volume 3. Você já parou para pensar que o som não é apenas aquilo que ouvimos, mas aquilo que nos constitui? Somos Sons. É um ciclo de palestras conduzido por Daul Lima Júnior, flautista, escritor e sonautólogo que une música, filosofia, ciência e espiritualidade para revelar o poder invisível das boas relações. Um encontro imersivo, transformador, que vai despertar sua escuta, ampliar sua percepção e revelar como cada detalhe sonoro molda a nossa vida. Ciclo de palestras. Somos Sons, o poder invisível das boas relações. Reserve seu lugar. Descubra que, no fundo, todos nós somos sons. Se você, assim como eu, acolheu a prática docente como carreira profissional e busca transformar a sua carreira com um programa inovador, atualizado e exclusivo, eu quero te convidar a conhecer a Certificação Lacorde. Eu me chamo Daul Lima Júnior, sou flautista e fundador da Academia Lacorde e quero apresentar a você um programa online que une excelência pedagógica, prática aplicada e um selo que abre portas em todo o Brasil. O melhor de tudo isso, você pode começar agora, do conforto da sua casa. Então acesse academialacorde.com.br e garanta hoje mesmo sua vaga para a nossa primeira turma da Certificação Lacorde. Mas fique atento, são vagas limitadas, são apenas 15 vagas. Certificação Lacorde, porque ensinar é muito mais do que dar aulas, é fazer parte de um movimento.
Muito bem, espero que você tenha se sentido provocado nesse episódio, que eu tenha de algum modo ampliado as suas perspectivas face às músicas que estamos acostumados a escutar, os sentimentos, as emoções que sentimos, e que você se sinta convidado, instigado a buscar entender cada vez mais o porquê você escuta o que está acostumado a ouvir, buscar entender por que essas emoções são evocadas. Porque no fundo a música não é apenas somente sobre sons, sobre notas. É sobre a capacidade de nos lembrar de que a vida também é feita de ciclos, de retornos e recomeços. Um forte abraço e até o próximo episódio.